O que se mantém? Se mantém que o Luan deve sim. O Luan deve ser reforço do Corinthians para 2020. Eu quero até então aproveitar, Silvinho, falar um pouco do que eu estava conversando agora, apurando do que rolou ontem no final da noite, da matéria que eu subi ontem e da matéria que eu subi hoje. A questão é a seguinte, tá? Para vocês entenderem. Ontem eu tinha uma informação, conversei com algumas pessoas, a informação era, a coisa está bem encaminhada, a gente está, até usei esse termo na matéria, em busca da moeda de troca ideal, esperando os caras tomarem uma decisão lá. E aí eu estava fazendo a matéria toda nesse sentido, que era a apuração que eu tinha de momento, e no final da noite chegou uma informação para mim de que o Grêmio ainda pensava em segurar o Luan, vamos ver, vamos negociar, não, a gente não quer nesses moldes, e aí chegou a informação de que, já era, o Grêmio percebeu que não tem jeito, muito por causa disso tudo que você citou agora, Silvinho, tudo isso que você falou é muito do que eu ouvi. O Grêmio percebeu que não tinha jeito, não tem jeito. O Corinthians quer o Luan quer o Corinthians. O Luan tem contrato até o final do ano que vem. Então, em julho, ele pode assinar um pré-contrato, pode sair de graça. O Luan não pretende renovar com o Corinthians. Com o Grêmio, desculpa. O Luan não pretende renovar com o Grêmio. Tá? Então, o Luan é um jogador que nas 2 últimas temporadas não esteve bem. Tá? Tem problema no pé dele, virou reserva e tudo mais. Ele tem um contrato indo para o seu final, pode sair de graça, quer vir para o Corinthians e o Corinthians quer levar ele. Diante toda essa situação, o que chegou para mim é de que o Grêmio se viu nas cordas. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, vamos aqui ver o que a gente faz, quem vem, quem vai, mas é isso. Entendeu? O Corinthians já queria, óbvio, e aí o acordo ficou muito próximo de ser selado. E aí, inclusive, eu recebi uns prints, umas mensagens no final da noite que eu falei, bom, é isso então, foi aí que eu dei a matéria. Eu ainda escrevi, não está assinado, tá? Passei a informação que eu tinha, que era a tendência de que isso aconteça a qualquer momento, que o Grêmio tomou sua decisão lá, o Corinthians já quer, e agora é fechar o negócio. E aí você fala, porra, então por que não fechou? E aí isso tem muito, é o que eu acabei de publicar e é o motivo do meu atraso agora. Eu estava conversando com as pessoas, conversei com uma pessoa do Sul e estava conversando com algumas pessoas do Corinthians, lá do Parque São Jorge. E aí a questão é a seguinte, Silvinho, por isso que eu falei que tem muito a ver com o áudio vazado do André Sanches. Os caras do Corinthians, os caras estão malucos com o que o Grêmio está fazendo, como o Grêmio está levando essa história, como o Grêmio está conduzindo essa história, principalmente na figura do seu presidente, Romildo Bolzan. Tá? A informação que eu tenho é que as pessoas dentro do Corinthians estão surpresas e bastante irritadas com o pessoal do Grêmio e com o Bolzan. Caiu como uma surpresa negativa, infeliz para os corintianos do clube, essas contínuas e recentes declarações do presidente do Grêmio na imprensa. Eles não esperavam que o presidente do Grêmio fosse a imprensa, fosse tanto a imprensa. E pior, ele indo à imprensa fazer... Por exemplo, teve uma entrevista que ele fez avaliação dos jogadores do Corinthians para a imprensa. Esse aqui eu acho isso, esse aqui eu acho aquilo, esse eu gosto, esse eu não gosto. Segundo, a informação que eu recebi agora é de que algumas coisas ditas pelo Bolzan nas entrevistas são incoerentes com as negociações que rolam ali nos bastidores. Ora com o Bolzan, ora com os representantes do Grêmio. O Grêmio tem diretor, tem CEO, até uma coisa que está atrapalhando, é muita gente para participar, não tem alguém ali encabeçando do outro lado a situação. E aí fala de um jogador, e aí esse jogador interessa, daí o presidente vai lá e dá uma entrevista, mete o pau nesse jogador. Aí fica aquela situação chata. Então, é por isso que ainda se busca essa moeda de troca ideal. Só que o que tá travando é isso. São as declarações e as atitudes, as posturas nas negociações. O Corinthians entende o quê? O Corinthians entende que o Grêmio percebeu uma reação muito forte, contundente da sua torcida contra
uma atitude que o clube já vê como inevitável. O que se mantém? Se mantém que o Luan deve sim. O Luan deve ser reforço do Corinthians para 2020. Há uma tendência. Apesar de tudo isso, é uma situação para muita gente que está participando da negociação como inevitável. Uma coisa como uma mensagem que eu recebi, de que não tem como voltar agora. A questão é só acertar de que forma isso vai acontecer. Vai um jogador? Vai dois? Quem vai? Chegar a um consenso de qual jogador vai e ponto. Algo que ontem a informação era de que estava mais perto de acontecer, mas aí não aconteceu e hoje mais entrevistas, mais declarações e pior, algumas posturas internas de o Grêmio prometendo entrar em contato para ver qual jogador interessa e não entra em contato e não fala, aí depois fala um jogador que não dá, e o jogador que falou foi o jogador que o presidente meteu o pau, complica a situação. Então a situação é essa. No Parque São Jorge, o pessoal segue otimista, mas há uma sensação de imprevisibilidade. Assim, até me falaram, isso, Salazar, pode acontecer, deve acontecer, pode acontecer amanhã, como pode acontecer semana que vem, ou sei lá, porque a gente não está entendendo o outro lado. Os caras até, se eu for falar tudo que eu vi, assim, uma coisa assim, os caras estão malucos do lado de lá, cada hora é uma coisa, e os caras não param de ir para a imprensa, a gente não está entendendo, os caras estão jogando para a torcida, estão dando uma de louco do outro lado de lá, entendeu? Então, é por isso que a situação deu uma emperrada, a tendência ainda é de que o Luan, sim, a informação que eu tenho ainda é, a tendência é de que não mudou, o Luan deve sim ser jogador do Corinthians, é uma questão de tempo, e emperrou, atrapalhou, está atrapalhando essa postura dos gremistas na negociação e principalmente fora da negociação, em público, para muita gente dentro do Parque São Jorge, jogando para a sua torcida antes de concretizar a saída de um jogador que foi ídolo lá, principalmente pelo que fez em 2017.